Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa da religião do Espiritismo, que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência do Espírito, religião do Espírito e filosofia do Espírito. Este é o Espiritismo, que nós podemos encontrar em sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Em seguida, aos estudos, a continuação, que é o Livro dos Médiuns, que trata especificamente dos médiuns e da mediunidade, dos fenômenos de toda a natureza. E depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Espiritismo no seu aspecto religioso, no seu aspecto de religião, que não é religião dogmática, nem religião de culto exterior, nem de idolatria, é a religião do espírito, é a religião da alma, que aproxima o homem de Deus. Este é o Espiritismo. E aqui na obra que nós estudamos hoje, consultamos hoje para reflexão, é o Livro dos Espíritos, a partir da questão 386. 386. Simpatias e antipatias terrenas. Trata, Allan Kardec faz as perguntas e os espíritos superiores da codificação respondem sobre as simpatias, as causas das simpatias e das antipatias entre as criaturas aqui na Terra. É o estudo, é o tema de hoje em nosso programa Encontro com a Doutrina Espírita, Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E nesta questão 386 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: dois seres que se conheceram e se amaram podem se reencontrar numa outra encarnação, em outra existência corporal, e se reconhecerem? Esta é a pergunta. E os espíritos respondem: reconhecer-se não. Estamos apagando aqui algumas propagandas desagradáveis. Reconhecer-se não, mas serem atraídos um para o outro, sim. E frequentemente ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não possuem outra causa. Ligações íntimas de amizades fundadas numa afeição sincera não tem outra causa. Continua o Espírito na resposta. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, sem nenhum grande valor que se dê, mas que decorrem da atração de dois espíritos que se buscam, que já se conhecem de outras encarnações e se buscam na encarnação presente, em meio da multidão. E Allan Kardec, na questão seguinte, ele pergunta: não lhe seria mais agradável reconhecerem-se esses dois espíritos? Não seria mais agradável para eles, mais conveniente? Aí o espírito superior responde: nem sempre, Kardec, nem sempre. A lembrança das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois da morte, eles se reconhecerão, terão consciência do tempo que passaram junto. Para melhor explicação, aí Kardec cita aqui, vê a questão 392 desse mesmo Livro dos Espíritos, que dá uma explicação com mais detalhe. E Kardec insiste
na pergunta aos espíritos superiores, autores do Livro dos Espíritos. Aí Kardec pergunta: a simpatia tem sempre por princípio, vamos ver, a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento de vidas passadas? Aí o espírito responde: não, Kardec. Dois espíritos que se agradam mutuamente, naturalmente se procuram, sem que eles se tenham conhecido como homens em outras encarnações. E na questão seguinte, que é 388, Allan Kardec volta, insiste na pergunta: os encontros de certas pessoas, que algumas vezes ocorrem e se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas de outras encarnações? Essa é a pergunta. No caso, um reencontro, aí o espírito responde: há entre os seres pensantes ligações que não conheceis ainda. O magnetismo é o piloto desta ciência que, mais tarde, compreendereis melhor, Kardec. E Kardec volta com a questão 389. De onde se origina a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas? À primeira vista, antipatia à primeira vista, repulsa à primeira vista. A gente não topa com aquela pessoa, nunca viu, mas quando vê, tem uma repulsa. Essa é a pergunta de Kardec aos espíritos superiores, na questão 389. E o espírito, então, responde: espíritos antipáticos, quer dizer, quando nos deparamos com esse fato, ocorre que é o reencontro de espíritos antipáticos, que vem já de outras encarnações. Aí o espírito responde: espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Essa é a resposta, a explicação do espírito superior. E Kardec, na questão seguinte, que é a 390, pergunta: a antipatia por instinto, a antipatia instintiva é sempre um sinal de uma má natureza, uma natureza má da criatura? Aí o espírito responde: dois espíritos não são necessariamente maus por não serem simpáticos. A antipatia pode nascer de uma divergência de ideias. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito. Aí daí nasce uma antipatia que não é profunda, mas só da divergência de maneira de pensar. Porém, à medida que essas criaturas se elevam, as diferenças entre elas se apagam e a antipatia desaparece. Questão de educação e de tempo. Aí Kardec, na questão seguinte, que é a 391, para estudo de O Livro dos Espíritos, que é o livro que nós estamos estudando neste programa Encontro com o Espiritismo, na questão 391, aí Allan Kardec pergunta: a antipatia entre duas pessoas nasce, primeiramente, naquela em que o espírito é pior ou melhor? Nasce na que o espírito é pior ou nasce primeiramente na que o espírito é pior? Aí o espírito responde: pode nascer numa e noutra. As causas e os efeitos, porém, são diferentes. Um espírito mau tem simpatia contra quem quer que possa julgá-lo e desmascará-lo, que seja esse espírito encarnado como homem ou que seja desencarnado,
passa a ter antipatia por quem pensa diferente dele, por quem possa desmascará-lo. Aí ele guarda antipatia, tanto como homem, tanto quanto como espírito. E acrescenta o espírito: vendo uma pessoa pela primeira vez, sabe que vai ser criticado. Aí nasce uma antipatia. Seu afastamento se transforma em ódio, às vezes em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal, porque é uma pessoa má. Aí continua o espírito na resposta: um bom espírito sente repulsão pelo mal, porque sabe que não será compreendido, e que eles não comungam os mesmos sentimentos, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Porém, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio, nem rancor, nem inveja, nem antipatia. Contenta-se em evitá-lo e compadecer-se dele. Aí contenta-se com isso, e poder até ajudá-lo. Aí o espírito passa para o esquecimento do passado. Aí Kardec pergunta por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado. Por quê? É a questão 392 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado. Aí o espírito superior responde: o homem não pode, nem deve, saber tudo. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria mais ofuscado, como aquele que passa sem transição, que passa da escuridão para a luz. Vai se ofuscar. E o Espírito termina a resposta: com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si. E Kardec insiste na pergunta: como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode? Como pode aproveitar da experiência adquirida em outras existências, caída no esquecimento? Como pode? Conceberíamos que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se recordasse do que as tivesse ocasionado. Tudo bem, porém, desde o momento em que disso não se recorda, do que fez no passado, cada existência é para o homem como se fosse a primeira, e assim está sempre a recomeçar. Kardec volta a perguntar como conciliar isto com a justiça de Deus, se nós não lembramos do passado. Aí o Espírito responde: a cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna para a sua vida primitiva, quer dizer, a vida espiritual, depois da morte, toda a sua vida passada desenrola-se na sua frente. Ele vê as faltas que cometeu nas encarnações passadas e que são a causa do seu sofrimento, e o que teria podido impedi-lo de cometê-las. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e busca então a existência que possa reparar a que acaba de transcorrer, uma nova encarnação para corrigir os erros. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou as lutas que acredite apropriada ao seu adiantamento espiritual, e pede aos espíritos superiores para ajudá-lo nesta nova tarefa que empreende em uma nova encarnação. E esta é a resposta dos espíritos superiores aqui no Livro dos Espíritos.
encerramos o nosso estudo de hoje. Muita paz para todos.